falar de um herói que não tem poderes especiais, roupa especial, arma especial, dinheiro, inteligência ou até tecnologia, mas ainda assim é um herói. A palavra de Deus fala sobre ele lá em Gênesis. Na vida desse herói, tudo começou com um sonho. E ele salvou o mundo de uma catástrofe que teria matado milhões de pessoas, destruído nações inteiras. E, como eu já disse, o início da história dessa pessoa começa com um sonho. E hoje, o nosso herói da fé é José, o primeiro que a gente vai estar aprendendo. Para entender a história de José, você tem que entender um pouquinho sobre o pai dele, Jacó. O pai de José, Jacó, tinha uma penca de filhos, tinha muitos filhos. E tinha José. José era o filho preferido de Jacó, porque foi o filho que Jacó teve com a sua esposa que ele mais amava. E ela morreu no parto do irmão legítimo de José, Benjamim. Tendo em vista isso, José era muito amado por seu pai Jacó. E certa vez Jacó deu de presente para José uma túnica, uma roupa linda, 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 cheia de pedras preciosas, colorida, incrustadas com ouro. Uma túnica linda, maravilhosa. E os irmãos já tinham muita raiva de José. E depois daquele momento ficaram com mais raiva ainda. Ficaram com uma raiva terrível de José devido ao que o pai fez ali. E então os irmãos começavam a falar mal de José, a tramar contra José. E eles queriam que José morresse. Queriam que José tivesse um fim. Certa vez, então, houve que José teve um sonho. E ele viu que ele estava no campo junto de seus irmãos. E neste meio tempo, o feixe de trigo dele se levantava e os dos irmãos se curvavam perante o dele. E ele acordou e foi contar para os seus irmãos. Obviamente, seus irmãos não ficaram nada contentes com esse sonho, que José dizia que se tornaria o rei entre eles. Eles ficaram com mais raiva e mais raiva de José, uma raiva ao ponto de querer matá-lo. E aí, quando eles finalmente já estavam com ódio no coração, finalmente já estavam decididos de que iam dar um fim em José, eles têm a brilhante ideia. Eles decidem então jogar José em um poço e dizer para o pai Jacó que na verdade José tinha sido comido por um animal. Mas nós sabemos que isso não foi verdade. José ele foi então jogado pelo poço, foi jogado no poço pelos seus irmãos e ali no poço ele ficou um tempo sofrendo onde não havia nada. Depois uma caravana estava passando por ali, uma caravana de escravos para o Egito. E os irmãos de José decidiram então vender José para aqueles mercadores ali. E José foi vendido então como escravo para ir para o Egito. E dali em diante ele não vê mais seus irmãos ou seu pai. Seu pai fica triste, arrasado com tudo aquilo que aconteceu com José, porque ele acreditava que José tinha sido comido por um animal, porque foi a história que os irmãos tinham contado. Mas ele não sabia que na verdade José estava vivo no Egito. Lá no Egito, José acaba sendo vendido para o general de batalha do faraó, Potifar. E ele acaba sendo muito útil para Potifar, não apenas como escravo, mas como governador da casa de Potifar. Tudo aquilo que José tocava se tornava próspero, porque ele ainda, mesmo tendo passado tudo que ele passou, todo o sofrimento e tristeza, ele não abandonou o nome do Senhor e continuou firme na caminhada com Deus. Orava todos os dias, se interessava pela palavra e se interessava pelos caminhos do Senhor. E então ele acabou se tornando muito próspero na casa de Potifar e fez com que a casa do seu senhor ficasse muito rica. Tendo visto que José estava crescendo, ficando mais inteligente, mais bonito, a mulher de Potifar, Sati, decide então dar em cima
de José, como fazia com seus outros empregados e servos. Só que ao ela tentar dar o bote em José, José se recusa a se deitar com ela, a dormir com ela, como os outros empregados faziam. Ele foge dela, só deixando apenas o seu casaco, o seu manto para trás. Sati, totalmente enraivecida, cheia de raiva pelo que tinha acontecido com José, devido a José ter rejeitado ela, faz um escândalo, rasga suas próprias roupas, chama um dos empregados e diz que José tinha atacado ela e violentado ela à força, tentando dormir com ela, tentando usá-la de todos os sentidos e formas. E aí, José, então, ele é preso. Potifar, então, mesmo lá no fundo, sabendo a verdade, prende José na cadeia. José fica muito triste com toda a situação, mas no fim ele sabia que o Deus dele iria ajudá-lo, o Deus Todo-Poderoso. E na prisão ele começa então a orar e perguntar para Deus: Deus, por que você me desamparou? Por que você permitiu que eu viesse preso? Por que tanto tempo se passou e eu ainda estou aqui preso, longe da minha família, longe da minha casa, longe dos meus pais? O que houve? E ele orava falando com Deus e pedindo tanto perdão como respostas e explicação para Deus. E Deus ouvia cada uma de suas orações. E então José começou a trabalhar na prisão e, como tudo, ele fez a prisão prosperar. Todos os presos ficavam melhores, eram melhores tratados e da mesma forma ajudavam mais na prisão e nas coisas da prisão. Tudo ficou próspero, a prisão dava mais lucros e era mais até segura para os presos ficarem presos ali dentro. Ele fez um trabalho excelente na prisão e se tornou ali também o subchefe da prisão. Tudo debaixo da graça de Deus. Um dia foi mandado para a prisão o padeiro e o copeiro. E eles ficaram na mesma cela em que José. E José, tendo em vista de todos os seus sonhos, conversando com eles, descobriu que os dois tinham tido um sonho. Sonhos diferentes, mas na mesma noite. Ele então disse: eu posso ouvir os sonhos? E logo o copeiro veio contar o sonho que teve a José. Ele havia sonhado que ele estava em um vinhedo onde tinha muitas uvas e que ele pegava as mais bonitas e belas uvas, espremia, fazia um belo vinho e entregava para o faraó. Vendo que a interpretação de José era boa, o padeiro então decide também contar seu sonho. Só que, ao contrário do copeiro, o sonho do padeiro tinha uma interpretação muito ruim. José disse para o padeiro que na verdade ele seria decapitado e morto em 3 dias. Dito e feito, o copeiro, como José tinha previsto, voltou a trabalhar para o faraó, mas já o padeiro foi morto dali em 3 dias. E de repente o faraó teve um sonho, 2 sonhos, na verdade, na mesma noite. 2 sonhos totalmente complexos de entender. Em um dos sonhos, ele viu 7 vacas gordas na beira de um rio. E de dentro do rio saía 7 vacas magras e comiam as 7 vacas gordas. No outro sonho, ele viu 7 espigas de milho. E debaixo das espigas de milho surgiam o joio. E o joio comia as 7 espigas de milho. E o faraó acordou sem entender nada, pediu que chamasse os melhores mágicos e sábios do Egito, mas ninguém conseguia interpretar aqueles sonhos. Foi quando então o copeiro decide falar para Faraó que certa vez José havia interpretado o seu sonho. Faraó, muito interessado, pede que chame José à sua presença. E então Faraó conta os sonhos a José. E logo José dá a interpretação. Ele diz: as 7 vacas gordas significam 7 anos de muita fartura no Egito, ou seja, muita comida, muita coisa próspera. E as 7 vacas gordas significavam, na verdade, 7 anos de fome, assim como as espigas de milho e o joio. E o faraó ficou agoniado, porque ele não sabia o que fazer, tendo em vista de que 7 anos de muita fome viriam pelo Egito. Então José aconselhou o faraó a fazer o seguinte: guardar o alimento que eles colhessem do trigo, das lavouras e dos animais, que eles colhessem, guardassem os alimentos
para que quando chegasse os 7 anos de fome, eles tivessem comida o suficiente para abastecer. E ele ainda disse mais, ele disse: Faraó, coloque alguém para ficar responsável por isso. Faraó, vendo que José era talentoso e inteligente, decide então colocar José como governador do Egito. E apenas o faraó estava acima de José. José então se torna o governador de todo o Egito, mandando em tudo e em todos, mas sempre debaixo da graça e da presença de Deus, obediente à palavra de Deus. E assim foi feito. Depois de um tempo, todas as terras, menos o Egito, estava passando por 7 anos de muita fome e escassez. Eles não tinham absolutamente nada para comer. E então Jacó, pai de José, que ainda estava vivo, porém muito velho, manda que os irmãos de José vão até o Egito para comprar comida do governador que estava oferecendo comida, pois o Egito tinha muita. Quando eles chegam lá, José logo os reconhece, porém eles não reconhecem José. José fica muito tentado com a oportunidade, com a situação, e manda prender os irmãos dele. E assim foi feito. E ele disse: vou soltar todos vocês, exceto um, até que vocês me tragam um irmão mais novo, Benjamim. E assim foram feitos. Apesar de que Jacó não queria deixar que Benjamim fosse até o Egito, ele não tinha outra opção. Eles trouxeram então Benjamim até José. E José fez um teste para ver se eles tratavam Benjamim da mesma forma com que tratavam ele. Escondeu uma taça de prata na bolsa de Benjamim. Quando eles tentaram sair do Egito, eles encontraram a taça na bolsa de Benjamim e disseram: este que está com a taça será então servo do governador do Egito. Obviamente os irmãos não poderiam deixar isso e se meteram no assunto e decidiram defender o seu irmão e questionar o governador. E aí o governador pede para que todos se reúnam na sala. E naquele momento José se apresenta mais uma vez a seus irmãos como seu irmão, José, que eles haviam vendido e jogado no poço. Todos ficam muito emotivos com a situação. E ao contrário do que muitos de nós faríamos, José perdoa seus irmãos naquele momento, perdoa cada um deles e com um abraço caloroso, ele os encontra e fala mais, convida seu pai Jacó para vir ao Egito junto com toda a família, para que eles possam morar juntos no Egito pelo resto do tempo que restava a Jacó. E logo assim que Jacó vê José de longe, chegando no Egito, eles se abraçam e naquele momento ali há o reencontro entre José e seu pai Jacó. Apesar de todo o sofrimento, de toda a luta, de todos os anos que José passou na prisão, ele conseguiu se superar, conseguiu vencer os obstáculos e assim deu fim à história de José. E é claro, obviamente, que o que podemos aprender com a história de José é muito claro e muito simples. Podemos entender das atitudes de José que ele aconselhou literalmente o faraó a prevenir o Egito. E isso nos faz pensar. José, que tinha tamanha fé e tamanha confiança em Deus, aconselhou o faraó de forma boa. Quantas vezes a gente não aconselha nossos amigos de forma boa? Ao contrário, preferimos que aconselharmos eles nos caminhos errados e maus. Mas o que nós não lembramos é que somos influência para muita gente, para muitas pessoas na nossa vida. E que quanto mais as aconselharmos coisas boas, como José fez, porque se não fosse José aconselhar o faraó e dar aquela estratégia, o Egito e todo mundo estaria perdido, porque nenhuma nação teria comida nos 7 anos de fome. Mas graças a José, apesar de tudo aquilo que ele passou, Deus tinha um propósito na vida dele. E graças a José e a sua perspicaz em não ter abandonado a Deus, ele conseguiu salvar o Egito e salvar os povos em demais. Quantas vezes a gente não ensina isso? Quantas vezes a gente não ensina nossos amigos a não perdoarem? Quantas vezes a gente ensina nossos amigos a ficarem com rancor? Quando na verdade temos que aprender com José, a ter cada dia mais fé e a perdoar. Esse foi o episódio de hoje.